se já temos o nosso Caio Sasaki aqui, nosso analista técnico, se já está conosco. Então, vamos sentar conosco o nosso Caio Sasaki, analista técnico. Muito boa tarde, Caio, e bem-vindo ao Closing da BMC. Boa tarde, Carlos. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Caio, Ibovespa subindo mais um dia, temos um Ibovespa que voltou a superar os 110 mil pontos. Qual é a sua visão sobre o índice? E também vou te perguntar qual a sua opinião sobre a BRF, que hoje foi a maior alta, 2 dígitos de alta para a produtora de proteínas animais. Então, iniciando com o Ibovespa, BRF, e depois a gente abre para as perguntas do nosso público. Maravilha, maravilha. Vamos lá. O Ibovespa ele vem seguindo numa tendência de alta, de curto prazo, né? Contudo, vale ressaltar que, embora venha marcando aqui topos e fundos ascendentes, né, num longo prazo ainda tem alguns pontos que preocupam. Se a gente pega um histórico desde 2021, nós temos aqui uma sequência de topos e fundos, né, que são descendentes ainda. Eu diria que o mercado ele precisaria negociar lá para cima da região dos 114 mil pontos, mais ou menos, para a gente ter uma segurança maior de prazo mais longo. Mas, por enquanto, eu acho que a tendência ela começa a se modificando nos prazos mais curtos, né? Temos uma expectativa positiva. O mercado, para realmente desanimar, ele precisaria perder o último fundo, e dado o rally que tivemos recentemente, uns 8%, mais de 8% puxado desde o fundo, o mercado ele só desanimaria de fato se perdesse a região do 101, que está bem distante, né? Está ali 9 mil pontos para trás. Então, o mercado segue numa tendência de alta firme. Qualquer movimento de queda que houver aí, eu diria que é mera correção. Uma expectativa de queda, por enquanto, seria marcado só com a perda desse último fundo. Então, tanto distante, né? O mercado, nessa semana, tivemos ali na terça-feira um dia de queda. Esse dia de queda já foi mais do que compensado, ontem mesmo, né, já compensou completamente. Então o mercado segue aqui firme, uma alta. Com relação à BRF, vamos lá. Brasil Foods, o papel ele sofreu bastante nos últimos tempos, mas parece que ele finalmente encontrou um fundo e vem aqui marcando um movimento de reação, né? Notamos que ele vinha numa sequência de topos e fundos descendentes também, mas há algum tempo ele vem revertendo, timidamente, né? Marcou um topo um pouquinho mais alto, mas a gente já nota aqui que ele vem ganhando ritmo. Hoje o dia, de fato, veio para consolidar essa expectativa positiva. O papel eu ficaria de olho se alguém está comprado ali. Os próximos topos são potenciais zonas de resistência, então essa região aqui dos 8,70 mais ou menos é um ponto de resistência. Outro ponto de resistência seria ali a máxima marcada em janeiro, consequentemente a máxima desse ano, região dos 9,30 são os próximos 2 pontos em que o papel pode ter fôlego para buscar. Na contramão, eu diria que esse movimento aqui ele perderia fôlego somente se perdesse este último fundo marcado na região de 6,50. A gente precisaria, portanto, de uma queda de mais de 18% para revertermos o movimento forte que o papel vem fazendo. Então, eu acho um pouco difícil. O movimento de compra também vem firme. Acredito que pode haver até algum movimento de correção. O mercado dificilmente ele corre em linha reta, né? No entanto, um movimento de queda que pare no meio do caminho aqui é um mero movimento de correção, muito provavelmente para realização de lucro de curto prazo, de alguns players que não estão posicionados para um movimento mais longo. Tá? Expectativa bem positiva para o papel. Perfeito. Deixa eu ver se temos perguntas ou dúvidas. Iniciando, obviamente, dando a primeira palavra para o nosso Sarvali. Sarvali, tem alguma ação que você gostaria que o nosso Caio analisasse? Carlos, já que você... Caio, boa tarde. Você falou de azul, né? E o Gilvan também falou de azul. Vamos de azul, né? Altas expressivas, né? Será que dá para pegar mais um rally na semana que vem? Na semana que vem, não. Amanhã, né? Vamos lá. O papel está finalmente chegando numa zona que trabalhou em congestão durante uns bons meses, né? Ao longo de 2022.
no início desse ano, aqui em março, ele chegou a dar uma respirada, sentiu resistência, bem na região de piso dessa congestão, se aproxima novamente da região. É um range difícil de atravessar, provavelmente ele vai dar uma engasgada aqui, nota-se que teve muita briga no passado, né? Então tem tudo para ser uma zona difícil, mas no ritmo que o papel vem seguindo, a expectativa ela é positiva, né? A gente nota também, assim como nos outros papéis, ele vem marcando aqui uma sequência de topos ascendentes recentemente, né? Acima dos topos anteriores. Então, a expectativa, de modo geral, é positiva. Eu diria que, num primeiro teste, seria natural sentir uma resistência aqui nessa faixa, perto dos 14,80, e não me arriscaria a trabalhar uma compra nesse momento. Eu diria que o timing não é muito bom. O movimento de correção seria relativamente natural num primeiro instante, num primeiro teste em relação a essa resistência. Tá? Mas pela tendência de queda, eu acho que é questão de tempo o papel buscar esse range aqui. E aí é melhor acompanhar um pouco mais de perto, porque de fato é uma zona de resistência aqui que foi muito bem marcada no passado, ali entre agosto e até comecinho de novembro de 2022, e buscando esse range novamente, deve ter briga por ali. Perfeito. Caio, tem o Helder querendo saber de Usiminas, de Braskem, temos o Matheus que quer saber de Dexco também. O que a gente pode falar sobre essas três empresas? Maravilha, vamos lá, começando aqui por Braskem. O papel deu uma forte puxada nos últimos dias, né? Devolveu uma parte desse movimento, mas nem longe vamos dizer, de estragar a puxada, o movimento de alta. Para quem gosta de trabalhar, inclusive, as retrações, né? Eu costumo dizer que retração é apenas uma medida de bom senso, né? Então, o quanto o mercado ele pode devolver de tal maneira que ele ainda mantém um movimento otimista. No caso da Braskem, dado essa puxada aqui, eu diria que ela está no limite. Ela retraiu ali 62% em relação ao topo, está no limite. Perder esse range aqui dos 22,45, começa a entrar numa região em que trabalha mais próximo dos fundos do que do topo. Então, pode ser que o papel perca um pouco aí dessa inércia compradora. Mas, a princípio, ele ainda mantém aí um tom ligeiramente mais otimista. Tá? Preocupa, claro, o movimento de queda aqui dos últimos dias e o fato dele não ter retomado a compra com tamanha força. Então ele caiu, está segurando bem nessa região aqui, perto desses 22,45, que na minha opinião é um divisor de águas. Então eu ficaria muito atento a esse ponto, porque se perder, eu acho que o papel ele tende a flertar novamente com essa região de fundos. Para animar, precisaria deixar algum sinal de fundo que não está muito claro nesse momento, ou consolidar aqui os preços acima da região dos 25, né, que seria essa primeira retração, uma retração de 38% em relação ao topo, para cima dessa região. Aí sim o papel, aí a leitura seria inversa, ele passaria a trabalhar um pouco mais próximo do topo, sinal de que a força compradora teria um pouco mais de fôlego. Tá? Nessa região aqui está um pouco desconfortável, precisaria de um sinal muito claro para trabalhar uma compra. Eu não trabalharia neste momento, eu observaria um pouco mais. Agora, perfeito. Usiminas. Vamos lá, Usiminas. Quer falar alguma coisa? Não, manda ver Usiminas. Bora lá. Bom, Usiminas. O papel vem aqui, o movimento de alta ele vem dentro de uma cadência muito interessante. É legal quando um movimento de alta ele se constrói dentro de um canal, porque de certa forma você tem uma noção de ritmo do mercado, né? Então, quando ele começa a atingir determinados níveis de preço, você espera ali, a partir daquele ponto, uma certa correção. Considerando esse canal, o papel está no meio do caminho, então ele tem um upside para seguir esticando até as regiões ali dos 7,75, mais ou menos, né? E na contramão, se ele pesar e buscar a região aqui dos 7,25, mais ou menos, não assusta, ainda mantém uma expectativa compradora. Claro que, tecnicamente, o que reverte essa tendência de curto prazo para baixo seria a perda desses fundos. Esses fundos eles estão numa região aqui dos 7,14 até
7,11, é um range bem curtinho, 3 centavos apenas. Então, de fato, para o papel desanimar e retomar uma expectativa mais vendedora, precisaria perder essas regiões. Por enquanto, ele segue num tom otimista, né? Podendo buscar aqui essa região, eu já comentei, dos 7,75. Se nos orientarmos por região de topos, os próximos topos ali mais relevantes, considerando o corpo do candle, estaria aqui na região dos 7,80, mais ou menos. Se considerarmos sombras, tem analista que prefere considerar a sombra do gráfico, seria a região ali dos R$8, tá? Agora é importante notar que já faz um bom tempo que é um papel que não desenvolve aquele movimento de tendência. É importante entender um pouco da característica, né, do ativo. Então não é aquele papel que vai dar aquelas disparadas, a menos que saia uma notícia muito específica sobre ele. Ele tende a se movimentar em tendências dentro de canal, indo, corrigindo um pouquinho. Dificilmente a gente vai ver um movimento em linha reta, né? De fato, a gente teve aqui um movimento de queda muito forte em abril, mas é um pouco mais difícil, dado o histórico do papel, dá para ver, até pela natureza, né? Muito exposto à China, minério, então eu ficaria atento, não veria problema em comprar nessa região, rompendo os topos. Nota-se que o papel ele abre a sessão e fecha bem próximo das máximas. Hoje, no caso, foi literalmente isso, abriu na mínima, fechou na máxima, então ele tem uma característica compradora nos dias mais recentes, então não veria problema de comprar um papel, mesmo trabalhando depois de uma boa esticada. Nesse caso, se alguém quiser trabalhar um trade um pouco mais curto, a proporção não está tão legal, né? Você vai pegar ali um trade, sei lá, de uns 3% para cima, mas para trás você teria que adotar um stop também de uns 2% uns pouquinhos, na mínima desse candle. Enfim, tem algumas oportunidades interessantes, mas não com uma proporção tão vantajosa, eu diria. Com relação ao terceiro papel, Dexco, vamos lá. E já vou aproveitar então, Caio, para te pedir que temos o Emerson querendo saber de Neoenergia e o Wagner de Cogna também. Então, Dexco, Neoenergia e Cogna. Vamos lá. No caso da Dexco, o papel, ele, depois de romper os últimos topos aqui, acelerou uma bela de uma compra. Eu não trabalharia, eu acho que quem quiser comprar agora está chegando um tanto tarde para a festa. Então, não trabalharia uma compra nesse exato momento. Por outro lado, né, depois de esticar tanto assim, é normal o papel sinalizar algum topo, fazer algum movimento de correção. Ele também não deixou nada desse tipo. Eu acabei de comentar dos candles, né, cuja abertura é bem próximo da mínima e fecha muito próximo das máximas. Ele vem fazendo isso de forma consecutiva e até agora não deixou nenhum daqueles candles com sombra muito grande, corpo pequeno, sinalizando uma certa indefinição do mercado. Então, embora o papel já tenha esticado demais, né, não vejo argumento para compra, mas tampouco ele deixou algum sinal para tentar surfar alguma correção de curto prazo. Se ele seguir nesse ritmo, é bem difícil você ver um papel seguindo uma linha reta assim. Eu diria que próxima de região de resistências estaria aqui nas próximas resistências, nos próximos topos, lá perto dos 9,30 mais ou menos, né? Na contramão, ele pode sentir algum suporte, fazendo um movimento de pullback. O pullback é um retorno a topos, nesse caso, rompidos previamente. Então, ele eventualmente pode sentir suportes aqui perto dos 7,60, quem sabe região aqui dos 7,25, mais ou menos, são regiões potenciais para suporte. Não é uma região muito bem marcada, né? Não foram suportes tão... aliás, resistências tão importantes, nota-se porque o papel ele atravessou esses pontos sem muita dificuldade, mas na falta de uma linha muito bem definida, eu prestaria atenção nessas duas regiões. O outro papel era NEO, né? Exatamente, Neoenergia. Vamos lá. O papel vem em tendência de alta, bem nítido, mas parece que, nota-se que os candles eles vêm diminuindo, então pode ser que o movimento esteja cansando, e a gente nota aqui que marcou muitos fundos, mais ou menos nessa região dos 5,20, pouco acima dos 5,20. Eu diria que 5,20 não, desculpa, 15,20.
a perda desses patamares pode liberar algum movimento de correção um pouco mais ampla, né? Por enquanto, o papel segue nitidamente numa tendência de alta, naquela sequência de topos e fundos ascendentes. Então, ele marcou alguns topos aqui, fundos, né? Na verdade, foi uma congestão, marcou novo topo aqui. Se ele perde os fundos anteriores, ele pode liberar um movimento de correção um pouco mais extenso. Então, eu ficaria muito de olho nessa região dos 15 e 20. Para cima, eu ficaria atento aí a esse topo perto dos 15,90, porque seria ali um sinal de retomada dessa tendência compradora. Nesse caso, com upside aqui, para buscar a próxima região de topos, nesses 16,15 mais ou menos, podendo ir buscar até um outro topo marcado em agosto do ano passado, lá em 16,60. Expectativa otimista. Em termos de timing, não vejo no momento um ponto de compra muito interessante. Mesmo se ele perder esses fundos, eu acredito que ele pode fazer um movimento de correção mantendo um certo otimismo. Nesse caso, me chama bastante atenção essa sequência de topos que ele brigou aqui em torno desses 14,80, 14,85, né? Marcou uma vez aí no final de dezembro, depois chegou perto no final de janeiro, começo de fevereiro, novamente brigou aqui no começo de abril, meados de abril. Então, me parece ser um ponto de suporte muito interessante ali. Se por acaso o papel volta até essa região, eu ficaria muito atento para um movimento de compra. Perfeito. Deixa eu ver se temos mais uma perguntinha. Não, peraí, tá faltando Cogna, tá faltando Cogna aqui. Vamos lá. Cogna. O papel vem em movimento bem comprador, porém eu ficaria de olho nesse segundo topo que ele marcou hoje. Se ele não conseguir renovar esse topo anterior, eu olharia bastante para essa região aqui, ó. Isso daqui pode ser um belo gatilho para um movimento vendedor um pouco mais amplo, né? Isso daqui seria um topo duplo, o que eu julgo ser muito interessante numa formação dessas de topo duplo. Eu vou até diminuir um pouco o time frame nesse caso. Quando o segundo topo ele é ligeiramente menor que o primeiro, é sinal de que o mercado não conseguiu de fato força para romper. E a partir disso, se ele perde ali o fundo, que seria o eixo da figura, né, do padrão de um topo duplo, ele pode acelerar um movimento vendedor. Então eu ficaria muito atento se eventualmente ele falhar em renovar máximas aqui, trabalhar acima dessa região dos 2,66, eu ficaria de olho no movimento de queda, e principalmente nessa faixa aqui dos 2,32, 2,31, né? Aqui poderia, de fato, fazer o papel sofrer e vir trabalhar novamente para essas regiões aqui de mínimas. Vale acompanhar. É um papel que está num ponto bem crucial aqui para uma retomada. Nota-se que, inclusive, a volatilidade aumentou nos últimos dias, tá? Entre dois pontos aqui importantes, esse 2,31 e para cima a faixa aqui dos 2,66. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver se temos mais um tempinho para ver. Não, acabou nosso tempinho, infelizmente, então não dá para ver mais empresas, mas eu queria agradecer muitíssimo o Caio por sua participação. Caio Sasaki, analista técnico que analisou com a gente a parte gráfica do mercado de hoje. Muito obrigado, Caio. Foi um prazer tê-lo conosco.